Com os recentes estudos da medicina, muitas pessoas têm se preocupado com as novas estatísticas de saúde e alguns casos para melhorar ela. Em alguns casos, as pessoas sofrem com problemas de origem respiratória e não sabem o motivo exato. Vão em um tipo de especialista, vão em outro, mas não sabem nem de onde surgiu e nem como tratar esta efetiva doença. Muitos até convivem com estes tipos de problema e dizem que é normal, que é passageiro, que um dia resolvem, mas poucos sabem o quanto estes tipos de problema podem trazer à saúde. O que é mais curioso é que muitas pessoas, quando ouvem falar que estes tipos de problema podem ser resolvidos em um dentista, custam a acreditar que seja verdade. Mas essa é uma verdade e hoje você tem muito a aprender com esse tema. Pois estamos com ela, a doutora Patrícia Patini, especializada na área que cuida destas causas e também do tratamento e vai falar com a gente sobre isso, não é isso, doutora? Isso. Seja bem-vindo ao programa Em Foco. Obrigada. Viu? Conheci a doutora Patrícia em um evento onde ela falava sobre estes assuntos e é muito importante todos esses conhecimentos chegarem ao consenso e ao conhecimento da população, tanto de forma de prevenção quanto também de tratamento. Pois acredite se quiser, as causas de problemas respiratórios nascem na boca. Mas antes dela falar sobre esse assunto conosco, eu quero que ela se apresente melhor para que você possa a conhecer e também falar um pouquinho sobre a área. Meu nome é Patrícia, como ele já falou, sou dentista, fiz 2 especializações, a primeira foi em dentística, uma especialização muito comum para a área odontológica, que é uma especialização bem voltada para os dentes. E depois resolvi fazer a especialização de ortodontia, também, né, com um foco em dentes, mas eu não imaginava que lá dentro da minha especialização eu conheceria essa especialidade, né, da odontologia miofuncional, que trabalha com as funções, que tem como preocupação maior a respiração. E eu não imaginava que eu conheceria um mundo muito maior e que nós somos responsáveis pelas funções muito mais além de dentes apenas, né? Como tem um grande professor amigo nosso que fala que a gente não cuida apenas do dente, mas do dono do dente. Muito bem observado, né? Isso é um conceito muito mais abrangente do que trata a sua profissão. Sim. E como que é trabalhar no dia a dia com essa profissão? Muita gente tem curiosidade de saber como que é isso. Desde menininha você já queria ser dentista, como que foi? É muito engraçado, porque eu lembro muito bem quando meu pai um dia perguntou para mim o que eu ia fazer, o que eu ia escolher para fazer de faculdade, e aí eu falei para ele, eu vou ser dentista. Ele falou, mas por que você vai ser dentista? Eu falei, não sei. Ele falou, não, mas me fala por quê, por causa de alguém? Eu falei, não, ninguém especificamente. Ele falou, você tem certeza que você quer ser dentista? Que outras coisas você gostaria de estudar? Eu quero ser dentista. E eu não imaginava que eu já estava sendo encaminhada por uma área, inclusive, semelhante muito ao que minha mãe trabalha, que minha mãe é fonoaudióloga e dentro da odontologia miofuncional, ela casa perfeitamente com os estudos do fonoaudiólogo, né, que são os estudos das funções da boca e do nariz. E a ortodontia, ela casa perfeitamente com essa área. Não só com a fonoaudiologia, mas também com o médico otorrino. Então, é uma união bem bacana que a gente consegue resultados muito bons. Muito bem. Para quem está assistindo a gente, que nunca ouviu falar nesse termo, eu até faço ideia, mas eu não sei exatamente. O que trabalha a ortodontia? A ortodontia, basicamente, ela trabalha na correção dos dentes desalinhados e também do crescimento crânio-mandibular. Então, o paciente que apresenta os dentes tortos e uma falta de desenvolvimento de maxila e mandíbula. Ah, muito bem. Que é aí que vem a questão de uma forma bem sucinta, né? Aí que vem a questão do aparelho, né? Isso. E toda aquela situação. E quando as pessoas vão até o seu consultório, que elas te procuram, quais são as causas mais frequentes? Realmente é deixar o sorriso mais bonito, mais harmonioso, para tratar algum problema como um cárie, uma infecção?
ou é especificamente nessa questão respiratória que você trabalha mais hoje? Hoje me procuram mais especificamente por conta desse tratamento que eu desenvolvo em relação à respiração e o crescimento. No início era muito mais em relação à estética, à aparência dos dentes desalinhados ou um crescimento do queixo ou da maxila dessa região, muito mais em relação a isso. Então o público era mais voltado para o adolescente e para o adulto e um pouco de criança. E hoje, conforme eu fui explicando para todos os pacientes que me procuravam ou para os pais dos pacientes que por trás do desalinhamento dentário existe uma função que precisa ser corrigida, ou melhor, algumas funções como a respiração e a forma de engolir e mastigar, eles começaram a observar que faz muito mais sentido tratar também, a gente precisa tratar a causa desses dentes desalinhados ou desse crescimento que não está adequado. E aí começaram a falar sobre esse tratamento para outras pessoas. Inclusive, como você começou a apresentação dizendo, pasmem, o dentista trata isso. Então, o nosso paciente sai hoje do consultório e fala assim, você não sabe o que o meu dentista trata, ele faz isso, isso. Você sabia que tem a ver? Ou uma mãe que observou isso no filho, ela fala para outra mãe, fala, olha, o seu filho está apresentando sinais de que ele respira pela boca, isso vai prejudicar o crescimento dele. E visualmente aparecem algumas coisas na boca, mas tem outras características que a respiração bucal traz que a gente não relaciona normalmente com isso. Muito bem. E eu queria que você falasse agora, já entrando, né, no assunto, no tema de hoje, explicasse para nós a importância e como é essa questão da odontologia miofuncional. O que ela significa, o que ela trata, de que forma que a gente utiliza ela para viver melhor. Tá. Hoje em dia, a nomenclatura odontologia miofuncional ainda é nova, e gera um pouco de polêmica em relação a alguns colegas, mas a única coisa que a gente quer trazer de importância para o meio tanto da classe odontológica dos nossos colegas quanto para o nosso paciente que é chamar a atenção com esse nome, que dentro da odontologia a gente precisava ter estudado isso desde a época da faculdade, a importância de diagnosticar essas disfunções e tratá-las. Nós aprendemos de forma muito básica, muito superficial essas coisas, mas não nos foi dado um amparo mais profundo e uma atenção devida. Então, eu digo que eu estava na hora certa, no momento certo, quando eu estava na especialização de orto, e foi um professor, um grande amigo meu, dar esse curso para nós. Foi um curso básico de um dia apenas, mas foi o suficiente para eu falar, poxa vida, por que eu não aprendi isso na faculdade? Por que não me ensinaram isso antes? Mas não tem problema, é daqui para frente. Então, eu saí já da especialização de orto com essa visão diferente em relação às funções que o paciente tem, que basicamente, mais uma vez, respiração, forma de engolir, forma de mastigar, como ela vai influenciar no crescimento e no desenvolvimento geral. Porque eu gosto de comentar também que um dia separaram a boca do corpo e nasceu essa faculdade, e a faculdade de odontologia parece que ela foi separada da medicina quando nunca deveria ter sido nada separado, né? A boca, ela faz parte do corpo, e então isso, às vezes o próprio dentista, ele se forma achando que ele é especialista em algo que é separado do corpo, quando na verdade a gente está cuidando da saúde. Não existe a saúde bucal, existe a saúde no geral. Muito importante, né, a doutora Patrícia frisando essa questão, que a saúde é geral. Não existe essa questão de, eu só vou no dentista quando eu estou com dor de dente, eu só vou no dentista quando eu preciso arrumar a minha harmonização facial, o meu sorriso. Não, muito pelo contrário, existem problemas oriundos da sua má postura, da sua forma de respirar,
Ela ainda não falou, né, mas o respirador bucal, esse que é o tema, né, o respirador bucal, ele sofre demais com diversos problemas. Eu, desde criança, se minha mãe tivesse me corrigido desde aqueles tempos, eu talvez não teria desenvolvido o meu problema tão prolongado aí de asma ou de bronquite, e é tudo isso que envolve esse universo, né? Exatamente. A respiração bucal, ela dentro da odontologia nós chamamos de respiração bucal, dentro da fonoaudiologia respiração oral, mas enfim, é sobre exatamente isso que a gente quer falar, sobre o respirar pela boca. A respiração, ela é uma das funções do sistema estomatognático, que é onde o dentista se aprofunda durante o tempo todo na graduação, e o sistema estomatognático ele compreende das funções de respirar, sucção, mastigação, fonoarticulação e deglutição. E a respiração ela é vital para o nosso corpo e ela deve acontecer exclusivamente pelo nariz. Lembrando que a respiração ela envolve inspirar e expirar. E essas duas atividades devem ocorrer exclusivamente pelo nariz. E sendo dessa... Por que ela deve ocorrer exclusivamente pelo nariz? Porque o nariz vai poder filtrar, umidificar e aquecer o ar. Além disso, indo um pouquinho mais a fundo, quando a gente consegue inspirar e expirar apenas pelo nariz, a gente também tem que tomar cuidado nessa frequência. Como isso ocorre de forma leve, profunda, existe a maneira correta para que a gente tenha um controle melhor da entrada do fluxo do oxigênio e do gás carbônico, a entrada e saída desses dois elementos que é de extrema importância. Então, não fica apenas em usar o nariz para inspirar e respirar, mas existe também a maneira correta de fazer isso pelo nariz. Muito bem, que influi totalmente na qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Né? Para tudo que ela for procurar fazer. Engraçado dizer isso, mas a forma que você respira, meu amigo, vai contar muito para a sua longevidade e para a sua qualidade. A doutora Patrícia Rapatini está aqui falando com a gente a respeito desse assunto tão importante. Ela que é dentista, tem o seu atendimento especializado, focado em odontologia miofuncional, está falando das vantagens que desenvolve o estudo, o tratamento em cima disso. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas fique conosco, pois o assunto vai ficar ainda melhor para você de uma forma mais didática. Vamos trazer imagens e também vídeos.